Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações anunciavam o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Até aqui. Oremos, meus irmãos. Santo e eterno Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, louvamos porque o Senhor é um Deus que falou ao Teu povo naquela época e fala a nós ainda hoje, Pai. Ó Deus, te suplicamos o auxílio do Teu Santo Espírito, Pai, a iluminação dele, para que entendamos a Tua palavra, Pai. Ó Deus, que essa palavra produza frutos em nossa vida, Pai. Frutos dignos de arrependimento, como diz a Tua palavra. É o que nós te pedimos, não confiados em nós mesmos, mas nos méritos do Teu único Filho, Jesus Cristo. Em nome dele que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, quando olhamos para a Escritura e nos referimos ao povo judeu, a referência que a Escritura traz é ao povo de Deus. Mas o que nós não podemos perder de vista é que não é o fato do povo judeu ser chamado de povo de Deus, isso não significava que eles eram salvos simplesmente por serem judeus. Sendo assim,
Eu quero trazer 3 ponderações a respeito disso. A primeira delas é que a salvação nunca esteve ligada à linhagem sanguínea. No sentido de que não era porque o judeu era descendente de Abraão, o pai da fé, que a salvação dele estaria garantida, como muitos naquele tempo achavam. A segunda ponderação é que a salvação também nunca esteve ligada aos ritos, aos rituais religiosos como um fim em si, ou mesmo como um meio de se alcançar a salvação. Não era o rito que garantia a salvação, senão um ímpio com um coração duro, desprovido de arrependimento, de vida com Deus, poderia se aproximar, cumprir todos os ritos e seria salvo, mesmo com um coração duro. Então a salvação não estava ligada aos ritos como um fim em si. A terceira ponderação é que a salvação nunca esteve nas mãos dos judeus como detentores dela, como quem soberanamente escolhia quem poderia receber o evangelho ou não, dentre outras nações, como muitos naquele tempo achavam. Meus irmãos, é nesse contexto que João Batista é enviado da parte de Deus para preparar o caminho de Jesus Cristo, o caminho do Salvador. E ele trazia uma palavra em seus lábios pouco ouvida em seus dias, pouco ouvida, mesmo por um povo que conhecia toda a lei, por um povo que conhecia toda a Escritura. O povo escolhido por Deus para testemunhar a salvação a todos os povos, para trazer o Messias, não estava acostumado com a pregação que antecederia o próprio Messias. Mesmo sabendo tantas promessas na ponta da língua, como o povo sabia. Isso, meus irmãos, porque João Batista trazia nos lábios não uma palavra nova, era uma palavra antiga, uma palavra já trazida pelos profetas que vieram antes dele. Era palavra de arrependimento. Esta é a primeira palavra que João traz na sua pregação. Palavra de arrependimento para a salvação. João pregava arrependimento, mudança de direção, mudança de vida. Versículos 2 ao versículo 6, o texto diz: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Meus irmãos, o contexto mostra que a religiosidade tomou conta do povo de Deus. O povo começou a se acostumar com os rituais, mesmo sabendo, abrindo um parêntese, que Deus sempre preservou um remanescente fiel. Mas o que estava tomando conta do povo era a religiosidade. E a situação era que líderes religiosos como os fariseus, os saduceus, surgiram no meio do povo de Deus. E eles estabeleciam um rito como fim em si mesmo. Estabeleciam regras humanas dizendo que foi tradição oral trazida de Moisés. Estabeleciam fardos que nem eles mesmos conseguiam carregar. E assim muitos se enveredavam pelas rotinas, pela repetição de tradições inventadas pelos homens. Ainda dos próprios rituais litúrgicos que Deus estabeleceu na sua lei, que eram importantes, mas eles esqueciam que esses rituais eram inválidos quando trazidos por um coração duro, desprovido de arrependimento. A primeira palavra que João traz é palavra de arrependimento. Foi nessa direção que João Batista veio trazer essa palavra. Observe versículo 2. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Não há remissão de pecados sem arrependimento. Não adianta querer se aproximar de Deus, cumprir todos os rituais,
sem arrependimento. Meus irmãos, era uma palavra antiga. Os profetas traziam palavra de arrependimento. O povo de Deus várias vezes foi conclamado ao arrependimento, a se voltar para Deus, mudar de direção, viver de maneira contrária às outras nações, se voltar para Deus. A confissão de fé, no capítulo que fala sobre o arrependimento, diz o seguinte: movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, aprendendo a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados que, deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. O arrependimento é a disposição de perceber que o pecado é contrário à natureza santa de Deus. Perceber que o pecado só leva à destruição. E voltar-se em direção a Deus, dar meia volta e caminhar o caminho do Senhor, o caminho dos seus mandamentos. Era essa a pregação de João Batista, palavra de arrependimento. Sem arrependimento, ninguém pode esperar o perdão divino. A salvação, muito menos a salvação. João trazia uma palavra antiga, já trazida pelos profetas, mas que era atual para os seus dias. João trazia uma palavra de arrependimento. É uma palavra que já tem 2000 anos. Parece ser antiga para os padrões que o mundo tem nos ensinado. Mas é muito atual. Porque é estranho falar sobre o pecado, falar sobre erros, em um tempo de relativismo, em um tempo em que cada um tem a sua verdade, um tempo em que cada um tem o seu modo de ver. Não é uma palavra boa e agradável aos ouvidos. O que essa palavra traz para nós hoje, meus irmãos, está da contramão do pensamento da sociedade. Vai de encontro à ideia de autonomia do homem. O homem pensa, imagina que é autônomo, que cria as suas próprias regras, que segue os seus próprios caminhos, que faz o seu destino. Pretensão de autonomia, na verdade, porque essa autonomia é uma farsa, porque na verdade o legislador é o próprio Deus. É Deus quem decide como o mundo deve viver. É Ele quem dita as regras para a sua glória e para o nosso próprio bem. Assim, meus irmãos, é por isso que há real necessidade de arrependimento, porque quebramos a sua lei, porque andamos na contramão da sua vontade tantas vezes. Alguns chegam a abrir a boca para dizer: eu não me arrependo de nada do que eu fiz, me arrependo do que eu não fiz, do que eu deixei de fazer. Na vida do crente não pode ser assim. Na vida do crente, ele se arrepende tanto por coisas que fez, quanto por coisas que deixou de fazer. Pecados de ações e de omissões. Essa palavra de arrependimento traz para nós senso de urgência. A palavra de João era urgente. Arrependei-vos. O dia de arrepender-se não é quando eu sentir no meu coração vontade de arrepender. Eu ainda não estou sentindo no coração isso. Não estou sentindo vontade de perdoar, de fazer a vontade de Deus. Obedeça a palavra de Deus, arrependa-se. Reconcilie-se com Deus. A primeira palavra de João era arrependimento. A segunda palavra que João trazia na sua pregação era juízo. Porque ele pregava o juízo de Deus para os que não se arrependiam. Versículos 7 a 9, o texto diz: dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas:
Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A segunda palavra de João é juízo. Juízo para um tempo em que muitos do meio do povo de Deus chegavam a pensar que a sua vida religiosa, a sua diligência em cultuar o Senhor, a confiança nas suas tradições eram suficientes para se justificar diante de Deus. Mas principalmente João Batista cita a confiança que eles tinham na linhagem abraâmica. Eles achavam que porque eram descendentes de Abraão, porque corriam nas suas veias o sangue de Abraão, simplesmente esse fato, eles achavam que por isso eles tinham segurança diante de Deus, que eles seriam livrados do juízo de Deus, mesmo com um coração desprovido de arrependimento. João Batista, lá em Mateus 3, versículo 7, na passagem paralela, diz que no momento em que chegavam os fariseus e saduceus, foi que ele falou essa palavra, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João Batista era conhecedor dos desertos. Ele vivia nos desertos. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, versículo 2. João Batista conhecia as víboras, as serpentes que viviam no deserto. Sabia como elas se camuflavam. João Batista conhecia os fariseus, os saduceus e tantos outros grupos religiosos da época. João Batista conhecia as multidões que geralmente estavam ali ao seu redor. E sabia que muitos deles tinham práticas similares aos fariseus e saduceus. E ele fala, raça de víboras, serpentes venenosas. Vocês se camuflam em seus ritos, mas o coração de vocês está totalmente disposto a não viver uma vida de arrependimento. Vocês acham que dessa forma vocês vão fugir da ira de Deus? Vocês acham que se camuflando nos ritos de vocês vão fugir do dia do juízo de Jesus Cristo? Com certeza não. João Batista diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não adianta ser filho de Abraão, não adianta ser descendente de Abraão, não adianta ser parte do povo de Deus, do povo chamado povo de Deus, se continuar com o coração duro. Aquele que não produzir bom fruto será cortado e lançado no fogo. Meus irmãos, Israel já estava acostumado a ouvir isso. Não era uma palavra nova. Tantas vezes os profetas de Deus alertou acerca do juízo de Deus sobre o seu povo. E o povo permanecia com o coração duro. Meus irmãos, é uma palavra antiga, mas é uma palavra atual. E aqui eu quero trazer uma aplicação para as crianças e para os adolescentes. Não adianta vocês serem filhos de pais crentes. Não adianta os pais de vocês terem uma fé inabalável. Não adianta os pais de vocês orarem, lerem a Bíblia todos os dias com vocês, se vocês crescerem e continuarem vivendo longe do Senhor. Se vocês crescerem e não praticarem as obras que os pais de vocês têm praticado. Era isso que estava acontecendo com o povo de Deus. O povo de Deus achava vantagem ter profetas como seus pais, serem filhos de Abraão, terem Davi como um grande rei, mas não praticavam as obras de seus pais. O que a palavra de Deus alerta é que se você não pratica a palavra de Deus,
A palavra que resta para você é juízo. Palavra de juízo. Haverá um dia, meus irmãos, em que Deus manifestará o seu juízo. E o seu juízo será sem misericórdia. Não haverá chance de perdão. Observe o que o texto diz. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O machado não está no caule, o machado está à raiz. Porque haverá um dia em que Deus manifestará o seu juízo e será cortada a raiz, não haverá chance de renascimento. Não haverá mais chance de arrependimento. Para aqueles que não se arrependerem, a palavra é de juízo, sem possibilidade de arrependimento. Outro dia uma pessoa me perguntou, e se no inferno a pessoa se arrepender? Não haverá possibilidade de arrependimento. Primeiro, a pessoa não se arrependerá. O momento de arrependimento, antes do juízo, é hoje. O machado está posto. A raiz da árvore que não produz bom fruto. João trouxe palavra de arrependimento, palavra de juízo. Terceiro, palavra de integridade. Porque João pregava a integridade como fruto, como o sinal do verdadeiro arrependimento. Versículos 10 a 14. Aliás, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Ou seja, como, pois, podemos produzir frutos dignos de arrependimento? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhes perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Meus irmãos, João trouxe, em terceiro lugar, a palavra de integridade. As multidões questionavam o que é o verdadeiro arrependimento, o que é frutos dignos de arrependimento, o que eu devo fazer então, o que demonstra que eu realmente me arrependi. E aqui destacamos 3 princípios. O primeiro deles é que João fala: seja misericordioso, exerça misericórdia. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Quem tem recursos, reparta com os mais necessitados. Exerça a misericórdia, como misericordioso é o vosso Pai Celeste, como disse nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista, mais uma vez, não traz um ensinamento novo. Estava na lei. Os fariseus, os saduceus e o povo conheciam a lei, mas estavam com o coração duro. Estavam envolvidos nos rituais e confiados nos rituais, esquecendo-se da misericórdia, esquecendo-se também da justiça. Era o segundo princípio. Cobradores de impostos, não cobreis mais do que o estipulado, sejam justos. Soldados, não maltrateis a ninguém. Não deis denúncias falsas. Contentem-se com o vosso salário. Não sejam corruptos. Sejam justos. Meus irmãos, o arrependimento genuíno
provoca mudanças profundas. Porque o arrependimento é mudança de direção. Mas não é simplesmente mudar o rumo, porque você pode mudar para pior ou mudar para outro caminho tão tortuoso quanto. Mas é voltar-se em direção a Deus. Voltar-se em direção à sua palavra. Logo, os caminhos são outros. A direção vai na direção de Deus. Os frutos serão outros. Refletirão o fruto do Espírito. João trazia uma palavra antiga. Vida de integridade é fruto do verdadeiro arrependimento. Integridade é reflexo, meus irmãos, de um coração arrependido. Em uma geração em que aponta o dedo e diz: quem é você para me corrigir? Quem é você para se intrometer em minha vida? Quanto mais falar que eu deva me arrepender. Em tempos em que a misericórdia é luxo, ou segundo, terceiro, quarto, quinto plano, em que a justiça é relativa, em que cada um faz o que acha mais justo, do mesmo modo que no tempo dos juízes, precisamos ter em mente que integridade não é opção para o servo de Deus. Integridade é reflexo de um coração arrependido e transformado pelo Senhor. Mas precisamos ter em mente ainda que ela não é o meio de se alcançar a salvação. Não é vivendo integridade para tentar barganhar com Deus, para tentar receber o favor de Deus, tentar alcançar o céu. Não é praticando a misericórdia e a justiça que teremos méritos diante de Deus para sermos salvos. Ela é fruto, na verdade, de uma vida transformada. Ela é consequência de alguém que foi alcançado por Deus, de alguém que foi transformado, de alguém que já recebeu a salvação da parte de Deus. Meu irmão, João pregava a integridade como um sinal do genuíno arrependimento. E a integridade era vista em 3 princípios: na misericórdia, na justiça e na fé. Na fé em quem? Fé nas suas próprias obras, nos seus próprios ritos? Certamente não. Fé naquele que seria o executor da salvação e o executor do juízo. Jesus Cristo. A 4ª palavra é Jesus Cristo. João pregava Jesus como o executor da salvação e do juízo divino. Versículos 15 ao 22. O texto diz: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Talvez você pense que Jesus Cristo era uma palavra nova para aqueles que vinham a ser batizados por João. Mas não era. O texto diz: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Era uma palavra antiga. O povo já aguardava o Messias, já aguardava Jesus Cristo. João não estava trazendo uma palavra nova para aquele povo.
mas era nova para o tipo de Messias que o povo esperava. O povo esperava um libertador. O povo esperava o Messias da prosperidade. Mas João Batista sabia que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o Verbo de Deus, revelado desde a criação, prometido desde a queda de Adão e Eva. E sabia que o seu caráter não era de prosperidade financeira. Sabia que ele veio para pisar na cabeça da grande víbora. Ele era esperado, almejado pelos profetas e pelo remanescente fiel durante toda a história. João responde àqueles que aguardavam ansiosamente, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo. Porventura seria ele o próprio Cristo? A resposta de João: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as sandálias, eu não sou digno de ser o seu escravo. Ele trará salvação e juízo. Ele vos batizará com água e com fogo. Ele limpará toda a eira. Ninguém escapará no último dia. O texto diz que ele deixará o seu Espírito. Ele batizará com o Espírito Santo. É a obra do Espírito aplicada no coração do seu povo. É a plenitude do Espírito no seu povo. É a salvação aplicada no seu povo. Mas também ele batizará com fogo. Queimará como palha. Fogo de palha espalha rápido. Mas ele continua e fala que será fogo inextinguível, não como fogo de palha que apaga rápido. Jesus Cristo é a quarta palavra. Ele trará salvação, mas trará também condenação, juízo. João pregava Jesus Cristo. O texto diz no final que Jesus Cristo apareceu para ser batizado por João. Não porque ele precisasse ser batizado, não porque ele precisasse se arrepender, mas o próprio Cristo fala para cumprir toda a justiça de Deus em nosso lugar. Jesus Cristo foi alguém cheio do Espírito Santo. Jesus Cristo deu todo o prazer ao Pai. Jesus Cristo veio nos dar a possibilidade de arrependimento. Jesus Cristo veio para nos livrar do juízo de Deus. Jesus Cristo praticou toda a integridade da lei de Deus. É por isso que não podemos confiar em nós mesmos, mas somente naquele que fez toda a vontade do Pai. Não adianta vir para a igreja domingo a domingo. Não adianta ler a Bíblia e orar sem vida de piedade. Nós temos muitos no Brasil que não conhecem a Deus, mas conhecem a Bíblia toda. Meus irmãos, João trouxe 4 palavras: arrependimento, juízo, integridade, Jesus. Jesus voltará para julgar o seu povo, mas ele trará salvação. Enquanto é tempo, arrependa-se, porquanto tem um determinado dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, 31. Que Deus nos abençoe.